Bom, galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de como otimizar os custos na nuvem AWS, né? Como eu faço para reduzir a minha conta no final do mês, né? Que a gente da nuvem. Bom, eu vou dar 6 dicas e a última dica eu acredito que poucas pessoas conheçam, né? Então segura aí até o fim do filme, que a super dica fica para o fim, é a forma aí de como vocês economizarem aí na parte de máquinas, containers, banco, e sem se comprometer, né? Sem fazer a reserva aí por um ano, 2 ou 3. Então fica até o final do filme para receber essa última dica. A primeira parte é escolher a máquina certa, né? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui no EC2. Se a gente for criar uma máquina no servidor virtual, a gente vem aqui executar a instância. E o que acontece, né? É o disco dessa máquina, o disco que vai definir ali, ele vai interferir bastante no preço. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui uma máquina Ubuntu. Cada disco aqui tem um determinado preço e uma determinada velocidade. Então, se você precisa de um disco normal para uma aplicação web, enfim, o que você pode fazer? Você pode usar esse disco magnético. Então, é o mais barato, né? O disco magnético. E só que ele tem uma performance um pouco mais lenta, né? É um disco magnético, enfim, é um HD aí que tem uma velocidade um pouco mais lenta em relação ao SSD. Agora, o que normalmente a gente faz? A gente pega geralmente esse general purpose, né? Propósito geral, né? E aqui já tem um custo bem mais alto em relação ao disco magnético. Agora, se a gente, mesmo assim, o SSD não resolver, a gente precisa de mais performance e o custo, consequentemente, vai aumentar, aí a gente usa aqui esse Provisioning IOPS SSD. Esse é o mais rápido, né? Bom, a segunda dica é economizar nas máquinas não utilizadas, nos serviços não utilizados. Então, o que a gente tem? A gente tem uma ferramenta que chama Cost Explorer. Olha lá, AWS Cost Explorer, que você consegue ver exatamente como está a sua conta. Dá para acessar também indo aqui na parte de faturamento, né? Você vem aqui, ó, meu painel de faturamento, você também vai ver. E aí, o que você faz? Você tem que habilitar o Cost Explorer, né? Mas aqui você consegue ver, ó, direitinho aqui, quanto que você está gastando por dia, né? Por exemplo, aqui eu estou gastando 92 centavos por dia, teve um dia de pico aqui que eu gastei $3, né? E como é que você consegue ver, né, os serviços? Você consegue, clicando aqui em explorar custos, você vem aqui em serviços e aí você consegue ver direitinho, ó, que nem o meu custo aqui, tem um pouco com EC2, com Light Sale, nesse dia foi imposto, né, porque foi o dia que fechou a conta, e tem, enfim, esses 3 não tem, então você consegue ver aqui serviço por serviço, o IP, se você tiver atrelado a uma máquina ativa, uma instância EC2 ativa, você não tem custo adicional. Agora, se você tiver um IP alocado, mas não utilizado, você paga um IP adicional. Então, essa é a segunda dica. Bom, pessoal, a terceira dica é sobre as regiões. Então, aqui você tem as regiões, né, e as zonas de disponibilidade. Então, tem diferença dependendo se você escolher os Estados Unidos ou o Brasil. No Brasil é um pouquinho mais caro que nos Estados Unidos, né? Então, se você escolher aqui São Paulo, né, enfim, se estiver em São Paulo, estiver aqui no Brasil e se escolher a América do Sul, vai ter uma performance, uma latência menor, né? Ou seja, vai ser mais rápido ali o tempo de resposta, porque está mais perto, só que você vai ter um custo um pouco maior. Bom, vamos para a quarta dica. A quarta dica são os saving plans, né? Então, se você entrar lá em EC2, por exemplo, você tem aqui a parte de saving plans. Vamos lá, saving plans. São os planos de desconto, né? Então, ó, aqui está falando, você tem um jeito aqui de contratar esse plano e você tem um desconto de até 66%. Se você usar o Compute, o que é o Compute? Né? É quando você contrata o pacote ali, e aí você pode usar com Fargate, com Container, com Lambda, enfim, toda a família aqui de computação. Você vai usar ali, você vai tirando dessa cota. E se você quiser uma instância reservada, né, por exemplo, eu quero uma máquina large, lá, T2 large. Então aí esse significante discount aqui, 72%. Então vamos contratar aqui só para a gente ver, entender aqui como funciona. Adquirindo um saving plan. Vamos colocar esse daqui, ó, tá vendo? A gente
já escolheu. Aqui é para ser uma instância, né? Não é para ser o compute, né? Não sei se vocês entenderam a diferença, mas aqui você escolhe uma instância específica, aqui você vai fica com uma cota ali que você pode usar em Lambda, em Fargate, né? O container, enfim, todos esses serviços. Aí eu vou colocar aqui uma instância específica, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, América do Sul, África, Ásia, South America, aqui. Aí você escolhe, ó, por exemplo, vamos colocar um T2, aqui T2, e aí você coloca lá o valor por hora, né? Vou colocar ali R$1 por hora. Beleza. Então, ó, aqui você já consegue ver ali o cálculo de quanto que você vai gastar por ano, né? Se você colocar R$1 por hora, ali eu vou colocar 1,5. Tá vendo? Então você já vê ali o custo total dessa máquina, né? E pode chegar até 66% de desconto. Então é um belo de um desconto, né? Aí você pode colocar o pagamento total antecipado, então você já paga em uma paulada só. Ou você pode colocar pagamento parcial, né? Então, ó, você vai pagar metade ali no começo e vai pagar 182 ali mensal. Então, aqui já tem várias formas, né? E aí você já consegue, né? Enfim, definir ali quanto que você vai gastar no ano e ter um desconto de até 66%. Bom, a quinta dica é só um detalhe para quem já tem aí uma conta Enterprise, né? Uma conta já de uma empresa maior. Você tem aqui a parte de otimização de custo do Trust Advisor. Mas para você conseguir, o que é esse Trust Advisor? É um serviço que a Amazon tem para você e ele vasculha em cima desses pilares, né? Você tem aqui, ó, são 5 pilares, então ele vai fazer uma análise de tudo que você está contratado, de tudo que você está usando, ele vai dar dicas em relação a custo, segurança, desempenho, tolerância a falhas e limite de serviço. Essa parte de otimização de custo, né, só serve para os planos de suporte diferentes aí do developer, né? Quando você contrata, né, você tem o Basic, que é o gratuito, né? Então você já não tem direito dessa parte. Aí você tem o Developer, que aí já é um pouquinho, você vai pagar aí 29 por mês, né? E aí $29 por mês, aí você já tem direito a um suporte um pouco melhor e você já pode usar ali o seu Trust Advisor, essa feature, né, essa funcionalidade para controle de custos. Então isso é legal também, essa parte dos planos de suporte, que enfim, as empresas maiores normalmente eles contratam ou esse Business ou esse Enterprise. Porque aí você tem, né, dependendo da severidade lá do seu caso, eles te dão ali, ó, por exemplo, nesse plano Business que você paga ali $100 por mês, ele já vai te atender em sistemas em produção em 1 hora. Ó, e esse último que é o Enterprise aí, $15 mil por mês, eles em 15 minutos eles já são obrigados a te atender. Então, basicamente, isso aqui é uma parte importante aqui, são os planos de suporte. E você sendo uma empresa, você crescendo, aí com certeza você tem que contratar isso daqui. E a última dica, muito importante, que pouca gente sabe, depois deixa no comentário aí se vocês já sabiam disso daqui, dessa funcionalidade, porque o legal dessa funcionalidade é que você não precisa de reserva, não precisa se comprometer por 1 ano, por 3 anos, e você já tem o desconto já on demand, né? O preço, a taxa, né? A tarifa ali que você paga já é bem baixo, que é o Light Sale. Esse serviço, né? Como funciona esse Light Sale? Ele é como se fosse até uma outra nuvem, assim. A interface do Light Sale é diferente, né? Do console padrão. Então, como é que funciona? Você cria aqui, eu vou criar uma máquina para vocês, mas você pode criar também um RDS, né? Um banco de dados, pode criar um container. Tem muitos serviços. Aí você fala, ó, se você quer aplicação mais o sistema operacional ou só o sistema operacional. Aí já você pode instalar WordPress, Magento, GitLab, enfim, tem um infinito aqui tem um infinito não, né? Mas tem aqui uma dezena aqui de serviços que você de aplicativos que você já pode instalar. Eu vou colocar só aqui o sistema operacional, escolher o Ubuntu 20 e aqui, olha que preço bacana, gente. Uma máquina com, vou colocar isso aqui, 4 GB de RAM, 2 CPU e 80 de SSD, você paga só $20, né? Então isso é bem legal. Você não consegue depois mexer, aumentar o disco disso daqui,
Você até consegue anexar um outro disco, mas você não consegue aumentar esse disco aqui. Então ele é bem chumbadinho assim, mas o preço é muito bom, sabe? Então aqui, cara, é essa a super dica, vocês conseguem utilizar. Aí tem um detalhe, né? Aqui o Light Sail, ele só funciona na região lá dos Estados Unidos. Ele não está disponível aqui no Brasil ainda, né? Bom, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou conhecerem outras formas de economizar aí na nuvem, por favor, deixem no comentário. E até o próximo vídeo. Abraço!